Bem-vindas, bem-vindos a mais um podcast do Carreiras e Tendências. Nessa segunda temporada, nosso foco será receber os autores e autoras do Histórias que Transformam. Nosso objetivo é compartilhar histórias inspiradoras, mas junto com essas histórias, a gente também vai abordar as competências, as habilidades do profissional do futuro. E eu não estou sozinha, sempre muito bem acompanhada. Hoje tem aqui Mariano. Mariano Nogueira é o autor do capítulo 15 do livro Histórias que Transformam. O nome do capítulo bem sui generis, o valor do autoconhecimento. Tudo a ver com a Academia ACI, né? E Marcela Mello, sócia da Academia ACI. A habilidade de hoje é autoconsciência e motivação, ou motivação e autoconsciência, que ocupa o 4º lugar do ranking das habilidades do profissional do futuro do Fórum Econômico Mundial. Fica comigo que a gente tem 3 blocos para aprofundar esses temas. A ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. O valor do autoconhecimento é o título do 15º capítulo, escrito pelo Mariano Nogueira. Mas antes disso, vamos colocar aqui a nossa audiodescrição, reafirmando o nosso compromisso com inclusão e diversidade. Então, sou Rebeca Toyama, tenho cabelo no ombro, mais ou menos no ombro, que eu fiz 2 bicos aqui. Estou toda de preto, uma faixa dourada na cintura, batom vermelho, tenho pele clara ou talvez amarela pela minha ascendência nipônica. E estou muito bem acompanhada com Marcela Mello. Olá, sou Marcela Mello, sou sócia da Academia ACI, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos claros, mais ou menos passando os ombros, tenho olhos castanhos, né, estou de batom vermelho, meio rosado, com uma blusa vinho, um colar dourado, uma calça branca. E estou aqui bastante feliz da gente estar participando de mais um episódio. E nosso autor do dia, Mariano Nogueira. Por favor, sua audiodescrição. Olá, eu sou Mariano Nogueira, eu tenho 1,92 m de altura. Gente, ele tá fazendo isso só pra lembrar que eu tenho 1,48 m. É bullying. É bullying. Mas eu se serve de consolo, eu já fui mais alto, já comecei a fase de murchar um pouquinho, já tive 1,96 m. Eu sou branco, tenho pele clara, tenho os olhos verdes, estou usando um óculos de armação azul, tenho um cabelo meio projeto de calvo, né? Estou aqui lutando contra a calvície. Estou com uma blusa rosa de linho, estou com uma calça bege e é isso. Obrigado, um prazer enorme de estar aqui. Obrigado, viu? Você sabe, Mariana, que nos episódios anteriores eu abri o livro assim, falava Mariano Nogueira, 23 anos, formado em Direito, pós-graduado em Desenvolvimento de Pessoas, mas é muito mais legal se você contar para o pessoal quem que é o Mariano na fila do pão. Bom, eu, como você disse, tive formação jurídica, né, me formei em Direito, advoguei um pouco antes de entrar no mercado de trabalho. Logo no início da minha carreira já fui desviado, o bichinho do mercado financeiro me picou, então parei de advogar nesta ocasião, e há 23, 24 anos atuo no mercado financeiro, 100% na área comercial, sempre ali dando apoio a pessoas a se desenvolverem comercialmente, também fiz gestão de carteira há muitos anos, então eu tive uma carteira de clientes que eu ajudava os meus clientes a se relacionar melhor com o dinheiro deles, né, com os propósitos e objetivos de cada um. Eu fui atleta também, fui atleta profissional, joguei basquete na adolescência, por isso que a altura me favoreceu. Hoje eu sou um baixinho, né, se eu for me aventurar a jogar basquete, hoje eu sou o nanico da turma. Na minha época de adolescente eu era o altão da turma, não sou mais. O pessoal cresceu bastante, eu fui ficando para trás, né, Rebeca? É pessoal isso. É pessoal, né? Hoje eu sou sócio de uma empresa de consultoria, também sou sócio de uma empresa de planejamento financeiro que ajuda as pessoas a se relacionar, a ter educação financeira, relacionar melhor com o dinheiro. Então a gente faço um trabalho de ajudar as pessoas que precisam de desenvolvimento comercial e também ajudo ali os meus clientes e os clientes desses meus clientes a também se desenvolverem e ter uma educação financeira bacana, uma relação legal com o dinheiro.
Muito bom. Antes de você contar como é que foi colocar a sua história, contar um pouquinho por que eu escolhi o Mariano. A gente tem meio que um arquétipo, né, que um homem de negócios que traz resultado é quase um ogro, né? Um uga-uga que bate na mesa. A última palavra que ele vai lembrar é gentileza. E quando você me vem à mente, a palavra gentileza, cordialidade, ela vem direto, é um rótulo quando eu penso Mariano Nogueira. Mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa de resultado. Você falou, performance, sócio de 2 empresas, né? Uma jornada profissional sempre ascendente. E aí, eu falei, nossa, a gente tem que contar essa história. A gente tem que mostrar para as pessoas que, sim, é possível trazer resultados sem ser um tosco-man, né? Uma tosca-woman, enfim. Que a gente pode entregar bons resultados para o mundo, né? Sendo gentil, horas. E aí foi quando, dentre tantas pessoas que eu poderia ter chamado, falei, não, Mariano tem que estar nessa história, sem contar superações, enfim. Mas uma coisa é você contar para mim, né, a história, né, nós dois, né, numa sessão, outra coisa é você pegar e ir pro livro, escrever, contar essa história. Como foi para você pôr sua história em páginas? Olha, foi um verdadeiro desafio, né? Esse é um desafio de peso, porque a gente precisa revisitar um baú de memórias, né? A gente vai abrir umas gavetinhas, umas caixinhas de memórias que a gente nem lembrava que a gente tinha mais, né? Que estava lá bem esquecidinha. E revisitar isso é reviver emoções que estavam guardadas, né? Mas com um outro novo olhar, porque aquela emoção que me marcou, positiva ou negativamente, todos nós temos histórias de desafios para contar na vida da gente, naquele momento, quando aconteceu, teve um impacto. E hoje, depois de tantos anos, eu visitar essa história, visitar essa memória, eu tenho um olhar mais de acolhedor, eu consegui fazer links do que eu estou vivendo agora com aprendizados que aconteceu naquele momento, que agora faz sentido, que naquela ocasião não fez sentido, né? A gente se sente injustiçado, a gente se sente, por que comigo, né? E, assim, algumas coisas que o livro trouxe, além de trazer essa visão diferente, por perspectiva diferente para o mesmo tema, para o mesmo acontecimento, você faz algumas trocas. Eu aprendi também escrevendo nesse livro que não é o porquê, é para quê. Aquilo trouxe para mim coisas que na época eu sentia, por que isso aconteceu comigo, né? Agora não, para quê? Agora eu sei para quê. Para eu estar aqui, para eu poder dividir a história, para eu poder ter uma visão diferente, para eu poder melhorar, para eu poder aprender, para eu poder evoluir. Para isso. Então, assim, escrever o livro foi uma situação, assim, uma emoção, viver uma história dentro de várias outras histórias, né? Reviver essa história, dar um olhar de acolhimento, dar um olhar de entender, isso é muito bacana, né? Então, assim, tinha momentos de muito choro, momentos de muitas gargalhadas, mas todos eles regados com café e chocolate, né? Ai, eu adorei a parte de chocolate. Olha, mas a gente devia, cada episódio desse, ter uma frase, aquela que assim, a gente tinha que fazer uma camiseta. A gente falou que ter uma camiseta. Essa é assim, né? Quando algo nos acontece, olhar menos pro porquê e mais pro pra quê. Então, não olhar pro passado, meu Deus, o que eu errei. Cara, o que eu vou fazer com isso daqui pra frente? Então, se tivesse uma camiseta pra esse episódio, seria esse. Olhe menos pro porquê e mais pro pra quê. Mas olha, todos os episódios, eu li o livro inteirinho já tem episódios que eu já li 2, 3 vezes e todos têm essa mesma característica. Vocês vão ver lá, vocês vão ver cada um contando a sua história, mas vocês vão ver as pessoas olhando para a história que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás, com um novo olhar, com uma nova aprendizado, uma nova roupagem para aquela história. Né? Isso é muito legal. Primeiro foi o cuidado, né, de escolher as 20 pessoas. E segundo que, assim, eu me vi nesse lugar do coordenador, né, da maestra, um lugar muito gostoso. Porque, assim, foi um desafio escrever o primeiro livro. Né? Foi um negócio, demorou 10 anos para sair, mas também, quando eu defini sair, saiu rápido. Mas quando eu olhei que era muito mais legal a gente fazer o que a gente fez, né? Tanto que o Mariano Corajoso, no meio do lançamento, ele já, no ensaio do lançamento, ele já perguntando quando é que saia volume 2. Exato. Então, O bichinho picou, né, agora. Gente, é uma delícia isso. Mas você leu o capítulo dele, Má? Sim, não, mas uma trajetória... Aproveita que ele tá aqui. Não, uma trajetória incrível, Mari. Assim, sempre ouvi muito falar, né, de você, né, pela Rebeca, e assim, do que a gente já conversou, mas conhecia muito pouco da tua história, né, e uma trajetória de carreira incrível,
né, de onde você partiu até onde você chegou, né, e me trouxe nessa vontade, nossa, eu quero aprender mais com o Mariano, né, e eu disse, então eu queria aproveitar, né, para você me dar uma dica, mas dar dica também para todo mundo que está aqui. Você conta, né, o quanto você se preocupou com as pessoas, né, no atendimento das pessoas, e isso te levou, né, e mesmo conta, sei lá, traz uma dica pra gente, né, de como foi essa tua trajetória e como é que as pessoas também podem chegar nesse lugar que você chegou. Antes de responder a Marcela, preciso dizer que o primeiro livro da Rebeca, a página 39, é ótima, gente. Vocês querem saber por quê? Eu vou ter que contar. E o Mariano tem muito a ver, talvez, com esse segundo livro, porque no primeiro livro, quando eu terminei, tinha lá uma ferramenta por capítulo, né, e a minha escrita. Mas eu falei, poxa, podia ter um depoimento para as pessoas entenderem como elas podem se transformar a partir do autoconhecimento. E o Mariano foi uma das pessoas, e foi muito gostoso, né? E eu lembro uma pessoa que leu seu depoimento e ficou marejada nos olhos, né? Conforme você escreveu aquilo. Eu falei, gente, e se a gente tivesse só um livro, né? Com páginas 39, né? Com pessoas contando essa história. Saiu o livro agora. Tá aí, menino. Várias então, páginas 39. Eu falo, as coisas nascem aqui, passam pelo coração e acontecem. Sem ensaio é mais gostoso, né? Exatamente. Adoro o improviso, mas vamos lá. Pode não. Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar bem claro que a sua história também me emocionou bastante. Conhecer um pouquinho mais da Marcela foi incrível, assim, é motivador e é inspirador. Entendeu? Então, assim, como todos lá, você também teve os seus desafios, você teve os seus momentos, e posso te dizer que foi tão emocionante quanto, tá bom? Ler a sua história. E, assim, o que eu acredito, né, na verdade, quando eu revisitei essas minhas memórias, que eu fui olhar lá pro Mariano, no primeiro emprego, naquele, com um coletinho, posso te ajudar ali atrás, atendendo as pessoas ali no banco, um banco grande e tudo mais, um movimento enorme pro Mariano de hoje, né, que trajetória que foi essa, né? O que aconteceu para você, Marcela, perceber isso, né? Eu acho que se tiver uma palavrinha ali que possa reduzir toda a minha história numa palavra, eu diria que é empatia. Eu acho que cada momento na minha carreira, que eu, por exemplo, olha, o momento que eu fui no começo, atender uma pessoa com aquele coletinho do posso ajudar, precisando de ajuda, me chama, isso me colocou já, como que aquela pessoa, por exemplo, aquele aposentado que ia sacar o dinheiro lá no caixa eletrônico do banco, como que ele gostaria de ser atendido? Como que eu gostaria se fosse minha avó, meu avô ali naquele momento sendo atendido por alguém, né? E cada momento que eu tive na minha trajetória, na minha carreira, eu precisei rever essa empatia, porque cada momento eu atendi um público diferente, e assim, não adianta falar que atendimento é padronizado, que não existe isso, né? A gente tem, sim, um mínimo, um básico. Um processinho, né? Isso. Educação, de ética, então são valores que é do ser humano, que a gente tem que ter na hora de atender uma pessoa. Mas falar que eu vou atender uma pessoa A igual uma pessoa B, e essa A e essa B tem necessidades diferentes, eu não posso padronizar, eu tenho que personalizar. E eu descobri o meu caminho, visitando toda essa história, através da empatia. Então, toda vez que eu ia atender alguém, parecia que estava assim, eu não sei se vocês vão lembrar, se é do tempo de vocês, acho que sim, né, do filme Matrix, que caía aquelas letrinhas assim, então parecia que a pessoa vinha, o meu cliente vinha chegando na minha direção, já vinha um monte de informação assim junto, e aí eu acabava que conseguindo atender, acolher, me colocar no lugar dele, com a história que ele me traz, né, então tem várias passagens de cliente que às vezes traz uma história legal, e dali a pouco esse mesmo cliente me traz uma história triste, eu preciso atender ele diferente, eu não posso ser sempre a mesma pessoa atendendo o mesmo cliente da mesma forma, que isso não funciona. Então, se eu tivesse que resumir tudo, a minha história, toda a minha trajetória, toda a minha carreira, seria essa palavra, empatia. Sempre me colocar no lugar do outro para entender como o outro gostaria de ser atendido naquele momento, naquela necessidade. Isso faz diferença. E posso só complementar? 2 segundos. Isso foi um pouco mais longo. Mas a empatia, sim, mas eu vejo muita generosidade em você, Mari, né? E quanto que você se doa, né? Não é só a empatia de entender o outro, mas você precisa querer se doar para o outro para ter essa empatia. Então, também vejo muita generosidade nesse teu caminho, nesse teu trajeto. Obrigado. Muito bom. Se você quiser saber mais sobre o Mariano, né,
vai ter que comprar o livro, a história dele tá toda lá, e o livro tá disponível nas principais livrarias e também na Amazon, aí você clica aqui num link, né? Mas só fazendo uma ponte, Matrix é tão presente que a capa do primeiro livro, do Carreira Saudável, que também tá na Amazon, foi na Matrix. Quando a gente sentou com a equipe de criação, eu falei, e se tiver um mosaico, assim, de palavra, mosaico como? A Marcela tava comigo na reunião. Aquele do Matrix, só que aí não caía, se você olhar a capa, não tem letras soltas. Tem propósito, intuição, exatamente, legado, epitáfio, mas foi inspirado no Matrix, só que não era verde, que não é nossa cor. Só pra falar que eu amo esse filme, ele tem muito o que ensinar, mas o bloco do filme é só o terceiro. Então, vou ficar por aqui e encontro você no próximo bloco, que a gente vai falar sobre habilidades do futuro. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.